Neste ano de 2024, o Concórdia Atlético Clube conquistou pela primeira vez em sua história o título da Copa Santa Catarina, garantindo assim o direito de disputar no ano que vem a Copa do Brasil. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta grande conquista do Galo do Oeste catarinense, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 9 amigos, porque Concórdia tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Concórdia é um município do interior do estado de Santa Catarina, fundado em 1934 e que se situa a 450 quilômetros de distância da capital Florianópolis. Foi nesta cidade, cuja cultura é fortemente influenciada pela colonização alemã, que no dia 2 de março de 2005 surgiu o Concórdia, time que conquistou o título da 2ª Divisão Catarinense em 2017, após superar nas finais o Hercílio Luz, tendo ficado com o vice nos anos 2010, quando perdeu o título para o Marcílio Dias, e 2019, quando perdeu para o Almirante Barroso de Itajaí, além de 2 vice-campeonatos da Copa Santa Catarina, um em 2020, quando perdeu para o Joinville, e outro em 2023, quando perdeu para o Marcílio Dias. O ponto alto do clube na elite do Campeonato Catarinense aconteceu em 2022, quando o time chegou às semifinais, porém acabou sendo eliminado pelo futuro campeão Brusque. A primeira Copa Santa Catarina aconteceu em 1990 e, pelo menos até aqui, os maiores campeões são Joinville e Brusque com 5 taças, seguido por Marcílio Dias e Figueirense com 3 títulos, e por outros que, assim como Concórdia, que conquistou esse ano, possuem uma taça, como Criciúma, Chapecoense, Araranguá, Avaí, Tubarão Futebol Clube e Atlético Tubarão. O Concórdia teve no comando o treinador Jailson Zata, vindo do União Frederiquense do Rio Grande do Sul, e peças como o goleiro Sivaldo Júnior, vindo do Catarinense e Internacional de Lages, os defensores Rian, vindo do Confiança de Sergipe, Thiago Santana, vindo do Vorskla, da Ucrânia, William Alves, vindo do Botafogo da Paraíba, e Matheus Bacégio, vindo da Chapecoense, os meias Péricles, vindo do Sertãozinho de São Paulo, Evandro, vindo do Sampaio Corrêa do Maranhão, e Gaudêncio, vindo do Passo Fundo do Rio Grande do Sul, e os atacantes Pedro Arthur, vindo do Gaúcho União Frederiquense, Gabriel Rosseto, vindo do Cianorte do Paraná, e João Lenger, vindo das categorias de base. A estreia do Concórdia se deu na Arena Joinville, no dia 8 de setembro, contra o Joinville, e as duas equipes empataram em 0-0. A rodada foi completada com a vitória do Marcílio Dias de Itajaí por 1-0 sobre o Nação de Araquari, do Hercílio Luz de Tubarão sobre o Barra de Balneário Camboriú por 2-0 e o empate em 2-2 entre Figueirense e Chapecoense. Na sequência, jogo no dia 14, em casa, no estádio Domingos Machado de Lima, contra o Figueirense, e o Concórdia venceu pelo placar de 3-0, gols de Gaudêncio aos 3 e Gabriel Rosseto aos 18 e aos 28 minutos, todos ainda na primeira etapa. Nas outras partidas, o Nação empatou em 3-3 diante do Joinville, o Barra empatou em 1-1 diante do Marcílio Dias e a Chapecoense e Hercílio Luz ficaram empatados em 0-0. Pela terceira rodada, jogo no dia 22 na Arena Joinville, diante do Nação de Araquari, e o Concórdia venceu o Nação pelo placar de 1-0, gol de Péricles aos 34 do primeiro tempo. Nos outros jogos, Barra e Joinville empataram em 2-2, Hercílio Luz, fora de casa, venceu o Figueirense por 1-0 e o Marcílio Dias venceu por 2-0 a Chapecoense. Dia 28, jogo em casa no estádio Domingos Machado de Lima contra a Chapecoense, e as duas equipes empataram em 0-0. A rodada ainda contou com a vitória do Figueirense sobre o Barra por 2-0, do Hercílio Luz sobre o Nação por 1-0 e com empate em 2-2 entre Joinville e Marcílio Dias. Em seguida, jogo no dia 13 de outubro, na cidade de Brusque, no estádio Augusto Bauer contra o Barra de Balneário Camboriú, e o Concórdia venceu por 2-0, gols de Pedro Arthur aos 32 do primeiro tempo e Evandro aos 42 do segundo. Nos outros jogos, o Hercílio Luz, mesmo fora de casa, venceu o Marcílio Dias por 3-1, a Chapecoense venceu o Nação por 1-0 e Joinville e Figueirense empataram em 0-0. O próximo desafio seria na cidade de Tubarão, no estádio Aníbal Torres Costa, diante do Hercílio Luz, que venceu pelo placar de 3-2, gols de Vinícius Popó aos 18 e aos 28 e um de Alex Henrique aos 22, todos no primeiro tempo, a favor do Hercílio Luz, enquanto que a favor do Concórdia marcou Pedro Alves aos 4 do primeiro tempo e aos 11 do segundo. Pela mesma rodada, a Chapecoense venceu o Joinville por 1-0, o Barra, fora de casa, bateu por 4-0 o Nação, e Marcílio Dias e Figueirense empataram
sem gols. A última rodada aconteceu no dia 19, em casa, no estádio Domingos Machado de Lima, contra o Marcílio Dias, e as duas equipes não saíram do 0-0. Nas demais partidas, a Chapecoense fora de casa venceu o Barra por 2-1, o Figueirense venceu o Nação por 5-1 e o Hercílio Luz fora de casa venceu por 2-1 o Joinville. O Concórdia encerrou a primeira fase classificado em segundo com 12 pontos, atrás apenas do líder Hercílio Luz com 19. Também se classificaram a Chapecoense terceira com 12 e o Marcílio Dias quarto com 10 pontos. Foram eliminados o Figueirense quinto com 9, o Barra sexto com 5, o Joinville sétimo com 5 e o Nação oitavo com apenas 1 ponto. Nas semifinais, o Concórdia teria como oponente o time da Chapecoense e o jogo de ida aconteceu no dia 26 de outubro na Arena Condá, na cidade de Chapecó, e a Chapecoense venceu pelo placar de 3-2. 3 gols de Pedro Perotti, aos 19 e aos 32 do primeiro tempo e aos 7 do segundo, a favor da Chape, e um gol contra do zagueiro Cauã da Chapecoense aos 17 e Pedro Alves, vindo do Goiás, aos 49, ambos na etapa final, a favor do Concórdia. A volta será no dia 13 de novembro, em casa, no estádio Domingos Machado de Lima, e o Concórdia garantiu a vaga nas finais ao bater a Chapecoense pelo placar de 4-1. Gols de Rian aos 29, William Alves aos 44, ambos no primeiro tempo, João Lenger aos 18 e Péricles aos 50, ambos na etapa final, a favor do Concórdia, enquanto que para a Chapecoense anotou Gênison aos 24 do segundo tempo. Na outra semifinal, quem se garantiu foi o Marcílio Dias, que empatou em 0-0 em Itajaí contra o Hercílio Luz, empatou em 1-1 em Tubarão e venceu nos pênaltis. O primeiro jogo das finais entre Marcílio Dias, que tentaria o tricampeonato seguido, e Concórdia aconteceu no dia 12 de novembro, na cidade de Itajaí, no estádio Dr. Hercílio Luz, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Giovanni Soares aos 25, a favor do Marcílio Dias, e Pedro Arthur aos 34, a favor do Concórdia, ambos ainda na primeira etapa de jogo. A volta aconteceu em Concórdia no dia 16, no estádio Domingos Machado de Lima, e o Concórdia confirmou o título ao bater o Marcílio Dias pelo placar de 1-0, gol de Péricles aos 40 minutos do primeiro tempo. O Concórdia ataca, rasteirinho, tentou João Lenger, deu errado, sobrou para Rinha, passou no meio, Rosseto domina, chegou João Lenger, ajeitou para Pedro Arthur, demorou demais, rasteirinho pintou, gol! A expressão de felicidade, ergue a taça de campeão da Copa Meridian Bet 2024, Concórdia. Vibram os torcedores, cantam os jogadores. O Concórdia pela primeira vez conquista o título da Copa Santa Catarina. O Concórdia foi campeão com Sivaldo Júnior no gol, Rian, Thiago Santana, William Alves e Matheus Bacégio na defesa, Péricles, Evandro e Gaudêncio no meio-campo, Pedro Arthur, Gabriel Rosseto e João Lenger no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!